Este é o 15º volume da obra de Pietro Ubaldi, A Grande Batalha. Prefácio. O presente livro é o primeiro da segunda trilogia da minha segunda obra de 12 volumes, que chamei de brasileira porque escrita no Brasil depois da minha chegada a este país no fim de 1952, enquanto que chamei de italiana a minha primeira obra, também de 12 volumes, que foi escrita na Itália e depois traduzida para o português. Esta segunda obra iniciou-se com o volume Profecias, já publicado, que começa com uma introdução intitulada, abre aspas, Gênese da segunda obra, fecha aspas. Ali o leitor poderá ver como nasceu esta nova obra no meu primeiro período de vida brasileira. Esta descida no mundo foi para mim uma experiência importante para entrar em contato com a realidade da vida, uma realidade dura sob um aspecto que eu ainda não conhecia. Então o mundo me apareceu não como ele deveria ou poderia em teoria ser, mas sim como ele verdadeiramente é. Desse estado nasceu um choque, e do choque nasceram reações, centelhas de pensamento e situações espirituais que resumi neste volume, A Grande Batalha. A tempestade da qual nasceu este livro passou-se nos anos de 1953, 54 e 55, meus primeiros 3 anos brasileiros. Ela foi contada no volume Profecias, na referida introdução, assinada no Natal de 1955. Neste período foram escritos o livro Profecias e o livro Problemas Atuais. No ano de 1956, foi escrito o livro O Sistema. O volume atual, A Grande Batalha, e o que se segue, Evolução e Evangelho, nasceram no ano de 1957. Só então, depois de acalmado aquele período de luta, foi possível meditar sobre essa experiência para dela compreender o significado moral e tirar o fruto espiritual. Na hora dura da tempestade, não era possível senão tomar notas apressadas, correndo atrás dos acontecimentos, preso às necessidades materiais da luta. Só depois, no ano de 1957, foi possível organizar em um livro estes breves rascunhos, fundindo com a lógica do seu desenvolvimento os conceitos registrados, surgidos na mente como lampejos de um pensamento que só agora se revelava em unidade. Só depois de ter esgotado o assunto básico do volume, O Sistema, desenvolvendo a teoria da queda e resolvendo os problemas fundamentais, era possível entrar no terreno prático do controle experimental das consequências e aplicações, para estudar e compreender o sentido profundo da experiência vivida, julgando com mais serenidade e saindo dos limites do caso particular para atingir o entendimento do seu valor universal. Este livro, A Grande Batalha, foi iniciado exatamente em janeiro de 1957, seguido ainda neste ano pelo volume Evolução e Evangelho. O segundo, terminado nos primeiros meses do ano de 1958, completa o primeiro. Logo depois, na Páscoa deste ano, foi iniciado em São Paulo um curso de 2 meses sobre este volume. A respeito do atual livro, repito as palavras já mencionadas na introdução do volume Profecias. Abre aspas. A nossa finalidade é dar uma lição útil de moral, trabalho este que será executado em 2 fases. A primeira, mais breve, representada pelo presente capítulo,
Introdução, explicará um caso vivido e suas consequências. A segunda, mais ampla e com a mesma finalidade, irá demonstrar e desenvolver, sobre bases experimentais, a teoria da defesa com o método evangélico da não resistência, onde a luta não é travada com armas humanas, mas somente com o potencial do conhecimento e da bondade. Esta segunda fase será desenvolvida no volume A Grande Batalha. Fecha aspas. Aqui está o livro para cumprir aquela promessa. Assim, aqueles choques foram providenciais, porque geraram no meu trabalho uma renovação e dirigiram o meu pensamento para o terreno prático da conduta humana, orientando-a com uma ótica inteligente e racionalmente demonstrada, positiva, levada em contato com a realidade biológica, onde o homem aparece como de fato ele é, e não como sonha ou desejaria ser. Continuamos, assim, a desenvolver, em forma mais prática e aderente à realidade, a nossa tarefa de preparar a formação de um mundo novo, baseado nos valores espirituais. A luta aqui explicada foi vivida por um homem sem os recursos do mundo, materialmente desprovido, armado tão somente dos poderes espirituais do amor evangélico, sozinho, contra um mundo poderoso no seu plano e bem armado com os recursos da força e da astúcia. Nesse livro, estudamos o desenvolvimento desta luta, experiência que se dilata aqui, adquirindo um significado universal, porque ela nada mais representa senão um caso particular, mas positivamente vivido, do fenômeno cósmico da luta entre os dois termos do dualismo universal, os dois polos opostos da existência, espírito e matéria, bem e mal, positividade e negatividade, Deus e antideus, sistema e antissistema. Esta é a titânica luta do homem evangélico que enfrenta o mundo. Veremos aqui, colocando frente a frente as armas do espírito e as da matéria, quais são as mais poderosas e quem, no fim, é o vencedor. Assim, as teorias dos livros, a grande síntese, Deus e Universo e o Sistema, estão sujeitas a controle experimental e são por eles corroboradas, constituindo, por fim, no conjunto, um todo orgânico único, em que os princípios gerais resultam confirmados e fortalecidos, porque provados até as suas últimas consequências práticas, num mesmo plano geral, onde se manifesta a lei, que é o pensamento de Deus. Por isso foi possível aqui desenvolver, explicar e dar aplicação às afirmações feitas em A Grande Síntese, no capítulo 42, a nossa meta, a nova lei, e no capítulo 91, a lei social do Evangelho. Desse modo, o resultado final da luta contra o mundo foi atingir, no terreno prático e com um exemplo vivido, uma demonstração de que o espírito é mais forte que a matéria e o Evangelho é o método mais poderoso para vencer. Assim, no plano teórico, as provas experimentais confirmam a verdade das teorias sustentadas nos meus livros. Aqui, já estamos longe dos sofrimentos pessoais da luta. O problema se afasta do caso particular. Subimos a um plano mais alto e universal, em que triunfam o espírito e, com sua vitória, o domínio dele sobre a matéria. Não nos interessa mais a história dos choques e dores humanas, mas apenas o triunfo do Evangelho. A primeira parte, humana e negativa, já foi por nós rapidamente frisada na referida introdução ao volume Profecias. Para nós, agora, interessa mais de perto mostrar a parte positiva e criadora,
que prova a superioridade e o vitorioso poder das forças espirituais. Então, o que aconteceu foi bom, pois sofrimentos e provas também são úteis e podem gerar bons frutos. Tudo está na mais perfeita ordem, porque é dirigido por Deus, perfeição que aparece quando colocamos cada coisa no seu devido lugar. Para mim, o maravilhoso resultado experimental foi a aproximação cada vez maior da presença de Cristo, uma presença viva, percebida, seja no desenvolvimento dos acontecimentos por ele dirigidos, seja como sensação da sua vizinhança espiritual. O resultado mais tangível destes choques foi uma renovação de pensamento, um contato mais vivo e direto com a fonte de inspiração e, com isso, uma nova obra, com mais 12 volumes. Assim, tudo se resolveu na continuação lógica do plano pré-estabelecido e inviolável que sua voz me havia anunciado antes da minha saída da Itália, para eu desenvolver no Brasil. Chegava então o selo de confirmação de todo o passado, demonstrando com isso que nada estava errado, porque aquele impulso originário feito por sua voz, com o fato de conhecermos agora o triunfo sobre todos os obstáculos, dava a prova concreta de sua verdade com um exemplo positivo de vitória. O mundo que estava olhando precisava de um exemplo concreto, realizado nos fatos, em que as teorias encontrassem aplicação num teste, saindo vencedoras. Dentro do próprio ambiente humano, onde só vale o mais forte, porque vence, era necessário demonstrar com os fatos que Cristo é o mais forte. Era necessário um exemplo, mas um exemplo de vitória, porque o homem apenas aceita como verdade o que haja dado prova de saber vencer, única razão pela qual o segue, pois de outro modo o despreza. Explica-se assim como o cristianismo precisou de um triunfo material com o imperador Constantino para se fixar na terra e conseguir trazer o evangelho até nós. Esta experiência evangélica que narramos aqui em sua substância, aliada ao fato de haver sido ela bem-sucedida, constituía o acontecimento mais necessário neste ponto do desenvolvimento da missão, a fim de afastar as acusações de utopia por parte dos práticos, que consideram o Evangelho um absurdo irrealizável. Aqui temos fatos que provam o contrário. A lógica, a razão e os acontecimentos em concordância deram confirmação da verdade que havia sido recebida por inspiração, tudo convergindo para demonstrar que a lei do merecimento vence, porque está acima das leis da força e da astúcia que vigoram no mundo. Então, o Evangelho não é só uma teoria, um método de vida reservado apenas para os santos. Não é, na prática, um absurdo irrealizável, como se acredita, mas é a lei da maior utilidade individual e coletiva para ser vivida também na realidade do nosso mundo. O presente livro, portanto, representa a fase da realização prática da missão, que de pensamento torna-se ação. Chegou assim a contrapartida que faltava, a realização prática das teorias. Em resposta às necessidades da pesquisa, tudo isto tomou valor de experiência, significando um controle positivo. E não há nada melhor que a concordância com os fatos para demonstrar que uma teoria é verdadeira. Um dos aspectos novos desta segunda obra está no fato de se haver levado aqui as teorias mais em contato com a realidade da vida e com as leis do atual nível de existência humana. Há muito tempo que andava observando como funciona este estranho animal que é o homem.
a conduta dele me parecia tão contraproducente para a sua própria vantagem que eu não podia acreditar que se tratasse de um ser sensato. Para chegar a compreender tal absurdo e a lógica da sua presença, tive que desarmar os castelos e desfazer os emaranhados das filosofias, das revelações religiosas, das teorias econômicos, sociais e políticas, dos sistemas éticos e jurídicos, das ilusões psicológicas e dos instintos, frutos do subconsciente, esclarecendo os problemas até as suas primeiras origens teológicas na criação realizada por Deus. Então tudo tornou-se claro, e somente nesta pesquisa teórica podiam ser encontrados os pilares para sustentar a interpretação e nos dar a explicação dos fatos que depois, em nossa experimentação, encontramos na realidade da vida. Explica-se assim a prática do fingimento, o uso do método anti-utilitário da força e da astúcia, o absurdo da procura da felicidade pela semeadura do sofrimento. Explica-se por que o homem, devido à sua involução, prefere seguir a lei da animalidade com todas as suas duras consequências. Ele é como um menino ignorante e teimoso, que está sofrendo por não conhecer quais são os caminhos para atingir a tão almejada felicidade. Mas ela está ao alcance das suas mãos e ele poderia agarrá-la, bastando que soubesse movimentar-se com inteligência do modo certo. É para preparar tempos melhores, de menor sofrimento para todos, que estamos aqui gritando aos surdos e deixando tocar os fatos aos cegos, num desesperado esforço de clareza para ser entendido, para que seja compreendida a vantagem do sistema evangélico, afastando assim a causa da dor. No entanto, às vezes esta paixão e compaixão é julgada orgulho, pregação cansativa, absurdo utopista. Contra esta realidade, só uma pode ser a reação do mais adiantado: ajudar os outros a subirem. Substituir o método da força e da astúcia pelo da sinceridade, compreensão e amor. Unificar onde tudo está dividido, para colaborar fraternalmente, ao invés de agredir e lutar. Este é o caminho que vai para Deus. Assim, o nosso trabalho está se completando nas suas 3 fases. Primeira, o trabalho inspirativo para registrar por escrito os conceitos fundamentais da orientação no plano geral, chegando à solução teórica dos problemas. Segunda, o trabalho de controle racional desenvolvido nos livros para provar a verdade das teorias afirmadas. Terceira, o trabalho experimental, onde tivemos de colocar tudo na bancada do laboratório da vida para cumprir o teste prático ou controle efetivo daquelas teorias, para ver se correspondem à realidade dos fatos. Nesta última fase, realizou-se a descida do céu à terra, do absoluto ao relativo, do universal ao particular, do abstrato ao concreto, pois só assim o nosso trabalho podia ser completo em todos os níveis do conhecimento. Somente através de tais provas podíamos possuir a certeza da verdade das teorias sustentadas. O conhecimento da verdade atingida só podia ser completo se o fruto da inspiração se tornasse depois uma experiência vivida. Concluímos com as palavras da introdução ao volume Profecias, intitulada Gênese da Segunda Obra, abre aspas. Assim nasceu esta nova obra, que desenvolve um novo tema, com estilo novo, duro, terreno, positivo, para os práticos, um estilo de batalha adaptado ao mundo no qual a missão deve cumprir-se para construir na terra
com as pedras das provas evidentes, o novo edifício do Evangelho vivido e da nova civilização do terceiro milênio. Fecha aspas. São Vicente, Páscoa de 1958. Final da introdução.